Você já teve a sensação de que o seu cérebro não para um minuto, que você tá sempre muito cansada? Você vive processando ali 1000 pensamentos durante o dia, mas quando chega a hora de pensar, chega a hora de focar em alguma coisa, você não consegue ter concentração? Pois é, hoje na era da informação, infelizmente as pessoas elas estão perdendo a questão de pensar com profundidade. E a tecnologia, apesar de maravilhosa, ela tem feito com que as pessoas fiquem cada vez mais agitadas, cada vez mais ansiosas, cada vez mais apressadas e perdendo a paciência cada dia mais. E isso tem feito com que, infelizmente, a gente tenha perdido a nossa capacidade de inteligência prática, o nosso foco e a nossa concentração. Nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar como transformar a sua mentalidade de forma que você consiga nutrir a sua memória e fortalecer a sua mente. Porque, como eu sempre falo, você não tem poder de controlar o seu fator externo, mas você pode e deve saber dominar a forma como você reage a ele. Então, fica até o final, porque hoje você vai sair daqui com um plano real de como transformar a sua mente e a sua forma de lidar com os seus fatores externos. E pra quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, viu? Eu me chamo Thalita Caminha e aqui a gente conversa sobre desenvolvimento pessoal com base em neurociência. Aqui é o lugar perfeito para você que busca saber como dominar sua mente para conquistar resultado em todas as áreas da sua vida. Porque assim como eu falo, tudo começa na mente. Pra gente saber, solucionar o problema de uma situação, a gente precisa ir pela raiz. E a nossa raiz é a nossa mentalidade. Gente, esse vídeo, ele é um vídeo super importante porque é um vídeo que fala sobre o que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Estamos na era da superestimulação, informação o tempo todo. Nosso cérebro, ele tá sendo literalmente treinado para ser impaciente. Por quê? Porque tudo que a gente tem acesso hoje tem feito com que nosso cérebro processe as informações de forma cada vez mais rápida, cada vez mais estimulada e causando em nós cada vez mais ansiedades. Estudos sérios de neurociência comprovam que essa super informação tem feito com que as pessoas fiquem cada vez mais agitadas, é o resultado da má concentração nas pessoas, a ansiedade, e isso é muito sério. Por quê? Porque quando você fica ali scrollando a sua tela do Facebook, do Instagram, do TikTok, isso faz com que você processe muitas informações ao mesmo tempo, forçando o seu cérebro a ter diversas emoções em um segundo. Tipo assim, como eu posso dizer pra vocês? Vocês estão lá scrollando, Aí aparece um vídeo de comédia, vocês acham engraçado. Aí, ao mesmo tempo, você coloca pra baixo e aparece um vídeo de outro gênero totalmente diferente. Você sente outra emoção. Isso tem feito com que as pessoas, elas perdessem essa capacidade de controlar as emoções delas. E isso é uma coisa muito perigosa, porque infelizmente os pais estão colocando o celular na mão das crianças ainda muito jovens, ainda na fase de desenvolvimento do cérebro, a fase em que o cérebro ainda está sendo estruturado. E se você vê uma criança mexendo no celular, repare, elas não têm paciência nenhuma de assistir um vídeo de 20 segundos até o final. Imagina de assistir uma aula na escola. É por isso que, infelizmente, as crianças, elas não estão conseguindo mais se concentrar na escola, elas não estão tendo mais paciência de fazer uma prova completa. Por quê? Porque o cérebro delas estão sendo treinados desde a infância para isso. E você, eu não sei com qual idade você teve acesso ao celular, talvez depois de, se você é mais antigo, pode ser depois de anos que o seu cérebro já foi estruturado, mas se você ainda é jovem, pode ser que você passou por isso e você está sofrendo consequências agora, porque o seu cérebro, ele simplesmente não tem paciência para mais nada. Isso faz com que ele esteja cada vez mais ansioso, cada vez mais sem paciência, e as outras pessoas também estão passando por isso. É por isso que as pessoas andam tão mal-humoradas, andam tão para baixo, andam tão com energia negativa. Por quê? Porque elas não têm mais paciência de conviver em um círculo social. Isso é uma coisa muito séria. E estudos indicam que esses estímulos constantes expostos ao nosso cérebro têm feito com que nossa capacidade de raciocinar, de esperar e a nossa memória a curto prazo tenha sido extremamente prejudicada.
É por isso que as pessoas sempre estão falando, eu não consigo lembrar de mais nada, a minha memória tá muito ruim, minha cabeça tá ruim, eu não lembro mais de nada por causa dessa super estimulação constante. Entende? Você liga o jornal, tem um monte de coisa negativa ali, fazendo com que o seu cérebro processe ao mesmo tempo. Aí você liga o celular, tem um monte de coisa ali, fazendo com que o seu cérebro seja obrigado a absorver ao mesmo tempo. É como se você não estivesse dando um tempo pro seu cérebro respirar, porque você quer dar conta de um monte de informação ao mesmo tempo. E assim, isso é bíblico, gente, tá escrito na Bíblia. Em Romanos tá escrito assim: transformai-vos pelo aquilo que a sua mente é renovada. Eu acredito que seja escrito mais ou menos assim. E é uma coisa que Deus deixa claro, a gente precisa cuidar do que a gente coloca na nossa mente. A gente precisa cuidar do que a gente tem alimentado a nossa mente. Por quê? Porque quando você tem uma boa ambiência, quando você expõe a sua mente, o seu cérebro para notícias boas, para coisas que realmente vai trazer um bom desempenho para ele, vai trazer coisas boas para você, vai sustentar o seu campo energético, você está colaborando para a sua paciência, colaborando para o seu foco, para a sua concentração, você está acalmando sua mente, entende? E quando você faz isso, a sua paciência, a sua capacidade de sair bem em diversas áreas da sua vida aumenta assim gradativamente. Isso é uma coisa que as pessoas não fazem. As pessoas não pensam nisso, as pessoas não pensam na mente delas. E assim, como eu sempre falo, o seu cérebro é a máquina que conduz o seu corpo. Tudo que acontece com você é reflexo do seu cérebro, entendeu? Os seus resultados hoje é reflexos da sua mente. A vida que você vive é reflexo da sua mentalidade. As coisas que você fala é reflexo da sua mente. Então, assim, é muito importante você nutrir a sua mente com coisas que realmente vai te ajudar no seu desenvolvimento. Você precisa ter uma boa ambiência, você precisa andar com pessoas que queiram você bem, que realmente te agregue alguma coisa na sua vida. Porque muitas vezes você está andando com pessoas que não te querem bem, que não te querem ver prosperando. Isso é uma coisa que dói, mas é uma coisa muito séria, porque as pessoas elas não têm cuidado com quem elas andam, cuidado com quem elas têm que colocar dentro da própria casa. Porque a sua casa é o seu lugar, é o lugar onde você passa a maior parte da sua vida. Então você precisa cuidar da energia da sua casa, você precisa cuidar com as pessoas que você anda, cuida disso, porque isso é o que vai fazer com que você tenha bons ou não resultados. Gente, energia é tudo. As pessoas, elas transmitem energia o tempo todo. E você precisa saber cuidar da energia que você está transmitindo e da energia que você está absorvendo mesmo sem querer. Porque assim, a nossa alma, ela anda a cerca de 7 passos da gente. Então, a nossa energia, ela chega nos lugares antes mesmo da gente. É por isso que muitas vezes, quando você tá perto de uma pessoa, você sente a energia dela, você chega perto de uma pessoa triste, você consegue ficar feliz? Não tem como você ficar feliz perto de uma pessoa triste. Isso, assim, não tem como. Se você falar que consegue, é mentira, porque não tem como. As energias, elas são extremamente contagiosas. Quando você chega perto de uma pessoa que tá pesada, uma pessoa, assim, que tá mal, sabe? Você sente aquela energia, isso é super perceptível. E, ao mesmo tempo, isso é com você. Você precisa saber nutrir o seu campo energético para que você transmita energias boas. Isso com tudo. E eu vou te falar uma coisa, energias negativas são mais contagiosas do que energias positivas. Então, nutra seu campo energético para que ele fique mais forte do que o campo energético negativo das outras pessoas. Entendeu? Isso como que você nutre? Você nutre assistindo palestra, assistindo pregação, você nutre cuidando das músicas que você escuta, tá? Porque palavra tem poder e as coisas que você tem cantado, as coisas que você tem escutado também são fontes de resultados da sua vida. Talvez você fale, não, Thalita, isso é mentira, isso é besteira. Faz um teste. Escuta o que eu tô falando, faz um teste. Coloca uma semana você escutando coisas boas o tempo todo, fazendo com que sua mente tenha totalmente só estímulos positivos. E vê se os seus resultados não vai mudar, se o seu desempenho não vai mudar. Gente, isso é muito, muito, muito real. A forma como você trata as pessoas reflete na forma como elas te tratam, entendeu? Tudo é recíproco.
você colhe o que você planta. Quando você joga uma coisa pro universo, ele vai te devolver aquilo. Gente, isso sempre foi e sempre será dessa forma. O universo, ele é totalmente recíproco com você. As pessoas, elas vão te tratar da forma como você trata elas. Seja uma pessoa alegre, autoastral, que você vai ver que você vai começar a fazer diferença nos lugares onde você frequenta. E, consequentemente, os seus resultados irão aumentar de uma forma absurda. Como que funciona a nossa memória? De acordo com a neurociência, a nossa memória, ela não é um depósito de coisas, um depósito de informações que você vai jogando lá e depois tem que lembrar. Não. Ela é um processo ativo que você pode cuidar constantemente. O que acontece? Para ela funcionar bem, você precisa saber cuidar de 3 pilares essenciais, que é a atenção, a repetição significativa e a ambiência livre de estímulos. Por quê? Quando você não tem atenção, sua mente fica acelerada, você fica ansiosa e você automaticamente não grava nada. Por quê? Porque você não está sabendo cuidar do seu foco, da sua concentração. Então faça um teste hoje. Se obrigue a ficar pelo menos 10 minutos lendo um livro. Gente, isso é um exercício básico que se você fazer todos os dias, a sua atenção vai melhorar muito. Porque no começo você vai ler o livro e você ali nos 2 primeiros minutos vai estar prestando atenção no livro. Mas depois, sei lá, do resto, você vai ficar só pensando em várias coisas ao mesmo tempo e você não vai conseguir mais se concentrar. Mas tenta forçar o seu cérebro a ficar pelo menos 10 minutos lendo um livro constantemente, que você vai cada vez mais melhorar a sua atenção. 2. Repetição significativa. O seu cérebro, ele precisa revisitar ideias para eles as consolidá-la. Então, o que acontece? Você precisa fazer com que o seu cérebro lembre das coisas que você já estudou em curto prazo. Como, Thalita, se eu não lembro nem o que eu almocei hoje? É o seguinte, você vai abrir um livro e você vai ler o que está escrito naquele livro, o conteúdo que você quer estudar. Aí você vai fechar o livro e vai tentar lembrar do que você acabou de ler. Isso é uma forma de você forçar o seu cérebro a revisitar aquelas ideias. E assim, ele vai concretizá-las de uma forma melhor e você vai aumentar e melhorar o seu desempenho em lembrar das coisas. 3, ambiência superestimulada. Muitas vezes você fica muito tempo no celular, você fica muito tempo exposto a diversas notificações, diversas trocas de vídeo rápida. Isso faz com que o seu cérebro fique cada vez mais impaciente, fique cada vez mais ansioso e você perde sua capacidade de pensar, você perde sua capacidade de se concentrar nas coisas. Então faz um teste, tudo é base de teste, tá, gente? Fica, sei lá, 2 horas com seu celular silencioso no primeiro dia de teste. Quando você ficar sem esse acesso a essas informações superestimulado, seu cérebro vai sentir falta, ele vai ficar, meu Deus, eu preciso de dopamina rápido, eu preciso economizar energia, eu preciso fazer com que eu fique cada vez mais nessa inércia, porque é isso que o seu cérebro quer, ele quer ficar na área de conforto, só que você precisa forçar ele a ir pro desconforto, porque é no desconforto que você tem resultado, é no desconforto que as coisas acontecem. Você precisa fazer seu cérebro entender isso. Seu cérebro não quer gastar energia com coisas que realmente valem a pena, porque coisas que valem a pena faz com que ele gaste, energia à toa. Só que você precisa mostrar pra ele que não é à toa. Você precisa mostrar pra ele que cada micro vitória diária que você tiver, nem que seja uma pequena conquista, como ficar 10 minutos lendo um livro, já é uma coisa que vai te ajudar no seu desempenho. Você mostrando isso pra ele diariamente no seu desenvolvimento, seu cérebro vai entender que vale a pena sim pro lado do desconforto, e é lá que você vai ter resultados. Ser inteligente não é tirar as melhores notas da sala, não é saber mais do que as outras pessoas. Ser inteligente de fato é você saber treinar a sua memória, saber treinar o seu foco, a sua concentração, porque assim você consegue obter resultados melhores. E para isso você precisa aprender a cuidar da sua mente, você precisa saber nutrir ela com coisas boas, saber andar com pessoas que vai te ajudar nesse seu desenvolvimento. Não ande com pessoas que só reclamam, não ande com pessoas que não querem ver o seu sucesso, não ande com pessoas só para provar para elas que você pode alguma coisa, porque, gente, você precisa provar pra você mesmo que você é melhor do que você mesmo de ontem, não do que outras pessoas. Cada um tem o seu nível de desempenho, você é diferente, você não é igual. Então você precisa saber respeitar o seu tempo. E pra isso você precisa saber cuidar da sua ambiência. Leia coisas boas,
Assista coisas que vai te ajudar no seu desenvolvimento, no seu resultado. Tenha uma boa ambiência. E antes de tudo isso, gente, sério, tenha um bom relacionamento com Deus. Porque se você orar todos os dias, você vai ver o tanto que a sua mente vai melhorar, o tanto que você vai ter uma paz mental melhor. Porque se você tá precisando de criatividade, gente, o Criador dos céus e da terra é a fonte inesgotável de criatividade que tem. Aprenda a ter acesso a quem te criou, aprenda a ter acesso às energias dos céus. Se permita ter acesso à inteligência infinita que te criou. Porque quando você começa a ter um bom relacionamento com Deus, a todas as áreas da sua vida vai melhorar. Porque você vai ver que é simplesmente só com Ele que você consegue ter sucesso. Deus, gente, tá do seu lado o tempo todo. Você só precisa aprender a enxergar Ele. Você só precisa permitir que Deus te molde. Porque assim você vai conseguir ter melhores resultados em todas as áreas da sua vida. Amores, eu preparei um documento que vai te ajudar a treinar a sua memória, que vai ajudar a reprogramar o seu cérebro com exercícios práticos para você fazer diariamente. Eu vou deixar ele aqui no link da descrição. Abram ele e se comprometa a fazer todos os dias cada exercício, porque assim você vai conseguir ter um desenvolvimento melhor na sua atenção e no seu foco e principalmente na sua memória, né, na sua concentração. Gente, foquem em cuidar da sua mente, porque quando você foca em cuidar no que realmente importa, os outros fatores da sua vida vai ser simplesmente um resultado, uma consequência de uma mente bem estruturada, de uma mente bem nutrida. Porque hoje o grau de ansiedade, de depressão das pessoas está sendo pelo fato delas não saberem cuidar da mente. Gente, isso é uma coisa que eu sempre bato na mesma tecla, sempre faço questão de bater, porque as pessoas não pensam que o que realmente importa é a mentalidade delas. E elas passam tempo demais preocupadas com o que as outras pessoas vão pensar delas, do como as outras pessoas vão reagir ao que elas falarem, de como que vai ser, de como que já foi, de ai meu Deus, eu não agi direito, ai meu Deus, eu deveria ter feito de outra forma, eu deveria ter falado de outra forma. Gente, pare de pensar do que já passou e pense de agora pra frente. O que já passou, passou, não tem mais o que fazer. Cuida de como que vai ser de agora pra frente, porque é do agora que você precisa cuidar. É agora que importa. O que já passou não importa mais, não existe. O futuro também não existe. O que existe é o agora, então cuida do agora. Cuida do agora, que assim você vai conseguir ter prosperidade e êxito em tudo que vocês fizerem na vida de vocês. Só que tudo começa pequeno, nada começa grande. Não tem como você querer ter um resultado bom igual de uma pessoa que tá lá na frente, porque a pessoa que tá lá na frente, ela já passou pelo que você tá passando agora. Tudo são fases. A gente passa por fases constantemente. Você tá numa fase da sua vida agora, que não vai ser a mesma fase de amanhã, e também não é a mesma fase que foi ontem. Cada dia é uma fase diferente, a gente passa por momentos que nos moldam, que são momentos necessários para nossa modelagem, entendeu? Então você precisa se permitir passar por esse processo para você chegar onde você quer chegar. Cuida da sua mentalidade, cuida da sua ambiência, cuida das coisas que você faz, das coisas que você fala, porque assim você vai ver que o seu resultado vai melhorar de uma forma gradativa.